Olá, eu sou a professora Gleide e você está na revisão para a prova. Estamos aqui em mais uma revisão. Por isso que neste momento, pegue o seu caderno, caneta, lápis e borracha e vamos para as observações que a professora vai colocar para você. E isto é importante você anotar, que é para você não esquecer quando você precisar relembrar aí de algumas observações que eu vou estar dando, tá bom? Veja, no assunto de hoje nós vamos estudar sobre oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva, ela é composta por oração principal e oração subordinada, certo? Dentro do período composto por subordinação. Então, quando você estiver observando, analisando ali o texto e você precisa identificar essa oração subordinada substantiva, perceba o seguinte, que dentro do contexto, a subordinada, ela precisa da presença de uma principal, certo? Então, a oração subordinada, ela é formada por oração principal mais a subordinada, dentro do período composto. Tudo bem até aí? Ok. Então vamos lá. A oração subordinada substantiva é introduzida pela conjunção integrante que ou se. A conjunção integrante que, ela dá uma ideia de certeza dentro do contexto. A conjunção integrante se dá uma ideia de incerteza também dentro do contexto. Veja aqui essa oração, olha. Eu sei que ele virá. Olha a certeza que eu estou mostrando, tá? Que ele virá é a oração subordinada. Foi introduzida pela conjunção integrante que. A outra oração, ó. Não sei se ele virá. Então, é uma incerteza. Foi introduzida pela conjunção integrante se, dentro do contexto de incerteza, certo? Primeiro ponto que eu preciso ver sobre esse assunto que estamos estudando. A oração principal, querido, não tem conjunção, ok? Ela não apresenta conjunção. Então, quando você estiver analisando qual é o tipo de oração subordinada substantiva que você vai ter que analisar, observe a oração principal e os elementos que compõem uma oração: sujeito, verbo e complemento, certo? Se na oração principal não tiver o sujeito você não identificar, onde estará esse sujeito? Na oração subordinada. Então, essa subordinada vai ser chamada de substantiva subjetiva. Se você olhar, se você analisar a oração principal e ela não tiver o complemento do verbo, não apresentar o complemento do verbo, o objeto direto ou indireto, onde estarão esses objetos, professora? Eles estarão na oração subordinada substantiva. Neste caso, você classifica ou como substantiva objetiva direta ou como substantiva objetiva indireta. A mesma coisa ocorre quando você analisar a oração principal e nela você perceber que um nome necessita de complemento. Tem sujeito, tem verbo, tem complemento. Mas esse complemento necessita de um elemento. Ó, é um nome que precisa de um complemento, que exige um complemento. O que é que eu faço? Esse complemento do nome estará onde? Na oração subordinada. Então, se classifica-se como subordinada substantiva completiva nominal, tá? E a mesma coisa ocorre se, no caso, a oração principal tem sujeito, tem verbo. O verbo é de ligação, necessita de quê? Do complemento. Não que necessita do complemento verbo, mas no caso vamos ter um predicativo, que é um predicativo relacionado aí à oração principal, tá bom? Então a oração é classificada como subordinada, substantiva, predicativa.
E a última ocorre quando temos o quê? Se na oração principal tem um termo que vai explicar a oração, o que é que eu vou fazer? Esse termo que explica é um aposto. Então, onde estará esse aposto? Na oração subordinada substantiva. Então, perceba o seguinte: falou em oração subordinada substantiva. Eu preciso observar quem? Analisar quem? A oração principal. Qual é o termo que vai integrar a essa oração principal? É um sujeito? É um objeto direto? É um objeto indireto? Certo? Porque o termo que vai estar integrando a principal estará na subordinada, certo? Agora, professora, como é que eu faço para perceber que a oração subordinada ela é subjetiva, que é o nosso primeiro ponto? Quando ela for subjetiva, significa que na oração principal pode aparecer voz passiva sintética, voz passiva analítica, verbo de ligação mais predicativo, tá? Pode aparecer na oração principal verbos do tipo parecer, tá? Verbo ungir. Esses verbos, conhecer, esses verbos, eles, quando você analisa a principal e ele não tem a presença do sujeito, significa que o sujeito vai estar na subordinada. Aqui, primeiro exemplo, olha. É claro que eu vou sair. É claro que eu vou sair. É claro. Oração principal. Tem sujeito aí? Não. Onde está o sujeito dessa oração? Está na subordinada. Então, essa subordinada que eu vou sair é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque exerce a função de sujeito da oração principal. Quando você analisou a oração principal, você percebeu que tem verbo e tem complemento. É claro, não tem sujeito. Onde está o sujeito? Na oração subordinada, tá? Um outro fato é que é importante a gente estar observando. Ficou provado que ela não fez nada. Ficou provado. Opa, eu tenho aí uma voz passiva analítica. Ficou provado. Quem é o sujeito? Onde está o sujeito? Na oração subordinada. Então, a subordinada é classificada como subordinada substantiva subjetiva. Tudo bem? Então, eu preciso observar a oração principal. Se você analisar a oração principal, é verdade que todos vão ser aprovados? É verdade que todos, ou melhor, sem interrogação, tá? É verdade que todos vão ser aprovados? É verdade. Tá. Cadê o sujeito? Eu tenho verbo ser mais predicativo, não é isso? Então, verbo ser mais predicativo, cadê o sujeito? O sujeito se encontra na oração subordinada, também classificada como subjetiva. Resumindo essa primeira parte, subordinada, substantiva, subjetiva. Como é que eu identifico que aquela subordinada substantiva, ela é o sujeito da principal? Eu analiso a oração principal. Se na oração principal, no contexto, não tiver a presença do sujeito, mas o sujeito está oculto. Eu estou falando que o sujeito não está presente. Não estou falando de sujeito oculto, tá? O sujeito não se identifica na oração principal. Onde estará esse sujeito? Na oração subordinada. Simples, simples, só isso e mais nada, tá? Analise a principal. Se você diz assim, olha, parece que vai chover. Parece que vai chover, queridos, parece. Cadê o sujeito dessa principal? Não tem nesse momento. Onde está o sujeito? Na oração subordinada, a partir da conjunção. A conjunção, ela introduz a oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Não só ela, como as outras também. Muito simples, muito fácil. Vamos ter a parte 2.
volte o conteúdo, analise o conteúdo, vá para a parte 2 para você poder estar aprendendo aí sobre esse assunto, tá certo? Um cheiro para você e tchau, gente!